Sabe aquela pergunta que todo mundo se faz uma hora ou outra? Como a gente se prepara por um futuro que não conhece? É uma das questões mais antigas da humanidade. E hoje vamos mergulhar num texto que oferece não uma, mas três respostas incríveis para essa pergunta, analisando o capítulo 25 de Mateus. Então, a questão central é essa: como é que a gente se prepara para algo que, por definição, é totalmente incerto? Isso não é só uma pergunta teórica, distante, é uma coisa que todo mundo enfrenta no dia a dia. E o texto que a gente vai analisar hoje toca nesse ponto de um jeito muito, muito poderoso. E o legal dessa passagem é que ela não dá uma resposta simples, de prateleira. Pelo contrário, ela nos leva por uma jornada com três histórias, três parábolas, que vão se complementando. Cada uma delas coloca uma camada a mais na ideia de preparação. Vamos começar pela primeira. A nossa primeira lição vem de uma história sobre a espera. O foco dela é a importância de se antecipar, da prontidão de cada um diante do que é imprevisível. É a famosa parábola das 10 moças e suas lamparinas. A história já começa estabelecendo dois grupos: 5 moças, que o texto chama de ajuizadas, e outras 5 sem juízo. A diferença toda entre elas se resume a uma única decisão. As ajuizadas pensaram à frente e lesaram óleo extra. As outras não. Parece uma coisinha pequena, né? Mas as consequências foram gigantescas. E aí, depois de uma espera longa, no maior silêncio, de repente, chega a hora da verdade. No meio da noite, um grito quebra o silêncio. É um evento totalmente inesperado que testa a preparação de todas elas. Isso prova que a prontidão não era para um horário marcado, mas para um momento que ninguém sabia qual seria. E é aqui que a gente vê o resultado da falta de planejamento: o desespero. O pedido das moças sem juízo mostra que a preparação era uma responsabilidade individual. Não dava para compartilhar ou pegar emprestado na última hora. O tempo de se preparar já tinha passado. A resposta do noivo é dura, é final. E com ela vem a primeira lição. A preparação é pessoal e intransferível. Estar pronto para o que não se pode prever é uma responsabilidade que não dá para terceirizar. A mensagem é bem clara. Fique de olho. Vigie. Agora, a narrativa dá um passo à frente. Se a primeira história foi sobre essa espera atenta, essa agora é sobre a ação responsável. A gente sai da prontidão passiva e entra na produtividade ativa. Olha só, o cenário aqui é outro. Um patrão confia quantias diferentes de dinheiro a 3 empregados e distribui de acordo com a capacidade de cada um. Esse detalhe é importante. O que interessa aqui não é quanto cada um recebeu, mas o que eles fizeram com o dinheiro. Os 2 primeiros dobram o investimento, um retorno de 100%. Já o terceiro, ele paralisa. O resultado dele é zero. A recompensa para os 2 primeiros é a mesma no elogio. Não importa a quantia inicial. O patrão chama eles de bom e fiel e convida para a festa. A lição aqui é que o esforço e a fidelidade é que contaram, não o valor bruto. Eles agiram, usaram o que receberam para criar mais valor. Mas por que o terceiro empregado não fez nada? A justificativa dele é o coração dessa parábola. Ele diz que agiu por medo. Medo do patrão, medo de falhar. A inércia dele não foi por maldade nem por preguiça, mas por uma paralisia que o medo de errar causou, que o impediu de pelo menos tentar. E a conclusão do patrão estabelece um princípio fundamental. Não se trata só de dinheiro, mas de responsabilidade, de crescimento. Usar o que se tem de forma produtiva leva a mais oportunidades. Já a inatividade leva à perda até mesmo do pouco que se tinha. A preparação, então, também tem a ver com ação e com risco. E isso nos leva à terceira e última parábola, o clímax de todo o capítulo. Se a primeira foi sobre o preparo pessoal e a segunda sobre a ação responsável, esta última aumenta o foco para o nosso impacto coletivo, nosso legado, através de como a gente trata os outros. A cena é grandiosa, um julgamento final onde toda a humanidade está reunida. A metáfora principal é a de um pastor separando seus animais. É uma imagem simples para um conceito bem profundo. No final das contas, existe uma distinção fundamental. E o critério para essa separação é surpreendentemente concreto. Não são crenças abstratas ou rituais. O que define o grupo da direita, as ovelhas, são atos bem tangíveis de compaixão e serviço. Dar comida a quem tem fome, água a quem tem sede, acolher o estrangeiro, vestir quem precisa, cuidar dos doentes e visitar os presos.
Mas o que é realmente fascinante aqui é a reação dos justos. Eles ficam genuinamente confusos. A pergunta deles, Senhor, quando foi que a gente fez isso? Revela algo muito profundo. Os atos de bondade não foram uma troca, tipo, para ganhar pontos no céu. Foram uma resposta natural e espontânea à necessidade humana que eles encontraram pelo caminho. E aqui vem a grande revelação, a mensagem central que ecoa até hoje. O rei responde que o jeito que trataram os mais vulneráveis, os mais humildes, foi o jeito que trataram a ele mesmo. O divino é encontrado no humano, especialmente em quem mais precisa. E aqui tem um ponto crucial. O grupo da esquerda, as cabras, não é condenado por ter feito maldades. Eles são julgados pelo bem que deixaram de fazer. A condenação não é pela ação, mas pela omissão, pela indiferença diante do sofrimento que estava bem ali, na frente deles. Certo? Então a gente passou por 3 histórias bem diferentes. Uma sobre esperar, uma sobre agir e uma sobre servir. Mas e aí? Como é que elas se conectam? Qual é a mensagem única que surge quando a gente coloca todas elas lado a lado? A conexão revela uma jornada bem clara, uma progressão em 3 atos. Tudo começa internamente com o preparo, aquela vigilância pessoal das moças com o óleo. Depois, isso se expande para fora, para a ação, o uso produtivo dos recursos, como os empregados fiéis. E, finalmente, tudo isso culmina na compaixão, onde o nosso preparo e nossas ações são medidos pelo impacto que tem nos outros, nos mais humildes. Então, a grande conclusão é esta. Estar preparado para um futuro desconhecido não é um estado passivo. Não é só sentar e esperar. É uma combinação dinâmica de vigilância interna, ação corajosa e, o mais importante de tudo, um compromisso fundamental com a compaixão pelas outras pessoas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. A última parábola nos desafia a encontrar o divino no mais humilde. Se a gente levar essa mensagem a sério, a pergunta se torna pessoal. No nosso mundo hoje, quem são essas pessoas? A resposta talvez seja a chave para uma vida verdadeiramente preparada.